Graça e paz, amados irmãos da IHM. Nós estamos aqui nessa terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Estamos aqui para mais uma live e espero que os irmãos estejam bem, aí participando nas suas casas, no seu trabalho. E essa semana, hoje, terça-feira, dia 21, quinta-feira, dia 23 e no domingo, dia 26, nós vamos estar falando sobre a oração de intercessão, a arma do cristão. Oração de intercessão, a arma que o cristão tem. Glória a Deus por esse assunto. Eu espero que você participe. Participe hoje, participe quinta, participe domingo. Domingo nós vamos ter o culto presencial e também o culto da coleta de alimentos. O trabalho da IHM está a todo vapor. Nosso trabalho de parceria com as ONGs, nosso trabalho de parceria com as agências, nosso trabalho de parceria com os missionários, e milhares e milhares e milhares de vidas no Brasil e no mundo estão sendo alcançados com o Evangelho e também com os alimentos, todo o apoio humanitário. E glória a Deus pela tua vida que tem se unido a nós, tem entendido a visão, tem entendido o propósito de Deus. E eu louvo a Deus por cada irmão, por cada irmã, por cada dizimista, por cada ofertante, por cada líder, cada obreiro dessa comunidade. Então, essa semana, o tema é a oração de intercessão, que é uma arma poderosa que nós cristãos temos. E eu quero convidar todos, nesse momento, a fechar os vossos olhos. E nós vamos fazer uma oração a Deus, agradecer a Deus por mais um dia que Ele está nos concedendo. Durante todo esse dia o Senhor esteve conosco, nos renovou, nos sustentou, nos fortaleceu, nos abençoou, Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, Pai glorioso, em nome do Teu amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, nós entramos na Tua santa e gloriosa presença para Te agradecer, meu Pai, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te agradecer também pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua graça, pela salvação que recebemos em Cristo, pelo Teu Espírito que habita em nós. Que o Senhor abençoe grandemente essa live e durante toda essa semana, que essa palavra, ela entre no coração de cada um, possa edificar, fortalecer, encorajar, estimular a cada um se lançar diante do Senhor em oração e súplicas, crendo no poder da oração. Nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, esse assunto, oração, esse assunto, intercessão, ele é tão útil, tanto para a igreja, do ponto de vista do corpo de Cristo, a igreja local, nós vamos falar também hoje, e também como individualmente, cada cristão aprender a interceder pela sua família, a interceder pelos seus familiares, seus amigos, Glória a Deus por isso. Então eu gostaria de dar início a essa palavra sobre intercessão, começando com Marcos capítulo 16, do 15 ao 20, e também Mateus 28, do 18 ao 20. Nesses dois textos, nós temos uma revelação do Senhor Jesus sobre a nossa missão, a grande missão que nós, como cristãos, discípulos de Jesus, como igreja de Cristo, igreja local, temos que cumprir. Ele diz: ide pregai o evangelho a toda criatura.
e façam discípulos em todas as nações. Essa é uma grande missão que nós temos. Primeiro, de pregar o Evangelho. E segundo, de fazer discípulos em todas as nações daqueles que creram no Evangelho e aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador. Nós, como igreja, IEHM, Igreja Evangélica IEHM, nós recebemos uma visão do Senhor. Quando a igreja IEHM foi inaugurada em 1998, depois já de alguns anos pastoreando uma outra igreja aqui na região, nós recebemos uma visão do Senhor. Qual é a visão? Qual é a visão que nós temos? Ver o reino de Deus se expandir sobre a face da terra como consequência da pregação do Evangelho, da união das igrejas evangélicas e de muitos trabalhos humanitários realizados. E para isso nós temos uma missão a cumprir. E essa missão, ela tem 3 metas para alcançar o alvo. Qual que é o alvo? Cooperar para o crescimento do reino de Deus na terra. Ver o reino de Deus se expandir, cooperar para que o reino cresça. Para isso nós temos que cumprir 3 metas. Pregar o Evangelho a toda criatura, praticar o amor de Deus realizando as obras sociais e apoiar outros ministérios, ajudando-os a cumprir o seu propósito. É o que nós temos feito. Nesses 20 e poucos anos de IEHM, nós temos procurado fazer isso, pregar o Evangelho puro, o Evangelho verdadeiro. Nós temos procurado também praticar o amor, fazendo muitas obras filantrópicas, muitas obras sociais, muitas boas obras. Efésios 2:10, que foi para essas obras que nós nascemos de novo. E também temos feito aliança com muitos ministérios no Brasil e no mundo. É um prazer para nós cooperar. Entretanto, para a gente conseguir conquistar essas 3 metas, atingir o alvo e cumprir fielmente o propósito que Deus nos entregou, nós precisamos aplicar na nossa igreja e também na nossa vida individual as 3 fases da conquista. A primeira fase da conquista, todo o exército, todo o império, quando ia conquistar um outro império, ele usava 3 estratégias. Primeiro, a fase aérea. O que é a fase aérea? São aqueles intercessores, entendeu? No caso de uma nação, são a força da aeronáutica, os grandes aviadores que com seus jatos, potentes, cheios de armamentos, vão combater o inimigo. No nosso caso, a força aérea é composta por intercessores, que é o assunto que nós estamos tratando. Toda a igreja precisa de intercessores. O pastor precisa estar debaixo de intercessão, cobertura de oração. O pastor também precisa ser o intercessor. Eu sou um intercessor. Eu oro pela tua vida, pela sua família todos os dias. As células precisam de intercessão. As famílias precisam de intercessão. Aí tem a força de infantaria, que é o exército aí nas ruas, no campo aberto, que são os evangelistas, entendeu? Que sai aí conquistando as almas para Jesus. E depois a força dos discipuladores, que a partir do momento que essas pessoas se convertem, elas precisam ser discipuladas, elas precisam ser cuidadas, E agora nós vamos falar, sobre essa questão da força aérea, que é a intercessão, Intercessão é o assunto do momento. E nós vamos estar essa semana falando sobre isso. E a minha intenção não é só transferir informações para você, matar sua curiosidade, não. Mas é ensinar você, através do Espírito Santo, a você
aprender a se colocar na brecha, a se colocar diante de Deus em favor da sua família, em favor da sua esposa, em favor do seu marido, em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais, em favor da sua família de um modo geral, em favor da igreja, em favor da liderança, em favor da nação, né? Então, intercessão. Vamos primeiro, eu quero aqui dar a você duas definições de intercessão. O que é intercessão? Intercessão, oração de intercessão, é o tipo de oração que tem por finalidade orar pelo próximo, ou orar por uma nação, orar por uma instituição, ou orar por um grupo de pessoas. Oração de intercessão é você se colocar diante de Deus em favor de uma ou mais pessoas, né? Você se coloca diante de Deus e intercede pela pessoa, tomando o lugar daquela pessoa diante do Senhor. E é importante entender que Deus está por trazer na terra, antes do arrebatamento, antes da segunda volta de Jesus, um grande avivamento espiritual. Um avivamento que esse mundo nunca presenciou. Agora, para isso, o Espírito Santo está colocando na igreja local, no corpo de Cristo, um peso de intercessão, pois a oração intercessora é a ferramenta usada por Deus para manifestar na vida das pessoas os seus poderosos feitos. Isso é importante, né? Glória a Deus. Deus está buscando intercessores. Deus está levantando intercessores. O maior bem que você pode fazer a uma igreja, a uma família, é dobrar teu joelho, orar por ela, orar pela igreja. Por exemplo, o que é uma intercessão? Eu vou te dar algumas definições de intercessão. Intercessão é você dar à luz, no reino do Espírito, as promessas e ao propósito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Intercessão é a oração que faz valer a vontade de Deus na terra. Glória a Deus. É você descobrir aquilo que está no coração de Deus e orar para que isso se manifeste. É você se colocar diante de Deus em favor do homem. É ver a necessidade para a intervenção de Deus nas mais diversas situações. Intercessão é você captar a mente de Deus, de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê, e unir-se a Ele em súplicas, para que Deus se mova de tal maneira para que a sua vontade e o seu propósito divino sejam cumpridos na vida dessas pessoas. Interceder é enfrentar na autoridade do nome de Jesus as forças opositoras satânicas e se colocar diante de Deus para que as promessas de Deus se cumprem na vida dessas pessoas. Firmado nessas promessas, você resiste a Satanás e aos seus demônios. A intercessão tem aspectos de combate, e você se levanta na autoridade do nome de Cristo contra o reino das trevas. A intercessão são como dores de parto, movidos pelo Espírito Santo, impulsionando-nos a orar contra o reino das trevas e em favor de uma pessoa ou mais pessoas, ou até mesmo por uma nação. Glória a Deus. Nós somos chamados por Deus para interceder pelas nossas autoridades, pelas pessoas de um modo geral. Eu vou estar lendo aqui, você acompanhe comigo, por gentileza. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto
que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis ou presidentes, e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, pois isto é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha que interessante, né? Isso é muito importante, entendeu? Deus nos chama como cidadãos do reino e cidadãos brasileiros a orar pelo nosso presidente, a orar pelos ministros que compõem o governo, a orar pelos deputados estaduais, federais, senadores, pelos governadores, prefeitos, vereadores, pelas forças armadas, pelo legislativo, executivo, judiciário, orar por cada autoridade investida na nossa nação. Esse é o papel do cristão convertido a Cristo, na autoridade do nome de Jesus. Somos chamados também para orar pela nossa família, somos chamados a orar pela nossa igreja, orar pela nossa liderança. Olha o que Deus diz em Isaías 59:16 e depois Isaías 64:7. Diz assim: viu que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Olha só, né? Deus está aqui maravilhado que não havia um intercessor. Então é necessário haver um intercessor. Olha o que diz Isaías 64:7. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o teu rosto, e nos consome por causa das nossas iniquidades. Olha, o salário do pecado é a morte, mas quando o intercessor entra na presença de Deus, quando o intercessor se coloca diante de Deus, né, Deus estende a misericórdia, Deus estende a graça dele sobre os pecadores, atendendo a intercessão. Jesus intercedeu por nós lá na cruz, quando ele olhou para aquele povo judeu e disse: Senhor, tem piedade deles, não leve em conta o pecado deles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Olha só que interessante também, Ezequiel 22, do 30 ao 31. Busquei entre eles um homem que tapasse a brecha do muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso então derramei sobre eles a minha indignação, como fogo do meu furor, eu os consumi. Veja bem, Deus precisa, procure entender isso, Deus precisa de intercessores. Deus precisa de cristãos que saibam orar, que saibam se colocar diante dele em favor desta terra, em favor da nossa nação, em favor da igreja, em favor da liderança, em favor dos missionários. Nós precisamos de intercessores. A palavra é clara, né? Tiago 5,16, orai uns pelos outros. A palavra é clara. E nós vemos na Bíblia, né, diversos exemplos de homens de Deus que oraram pela sua família, intercederam pela sua família. Quero até chamar a sua atenção aqui, Abraão, né, orou, intercedeu pelo livramento e a salvação do seu sobrinho Ló, lá em Gênesis capítulo 18, do 22 ao 32, quando Deus revela a Abraão, através da visita dos anjos, que Sodoma e Gomorra
seria destruída por causa do pecado. Então Abraão se lembra que lá em Sodoma e Gomorra vivia o seu amado sobrinho Ló e toda a sua família. Então Abraão começa a orar, começa a interceder, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, e Deus, na sua infinita graça, envia os anjos lá em Sodoma e Gomorra e liberta Ló e toda a sua família para que eles não fossem destruídos juntamente com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Assim como a intercessão de Abraão salvou Ló e toda a sua família, a tua intercessão salvará a sua família. Deus vai honrar a sua oração. Aprenda a se colocar diante de Deus todos os dias em favor da sua família. Moisés também, em Êxodo 32, do 1 ao 14, intercede em favor do povo de Israel, quando o povo se rebelou contra Moisés, contra Arão, contra Josué, contra Calebe. O povo queria apedrejar eles e voltar para o Egito, devido à rebeldia do coração e à incredulidade. Quando Deus chega para Moisés e fala: Moisés, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nova nação que tome a posse de Canaã. Então Moisés, por amor ao povo, se coloca diante de Deus, intercede pelo povo, e Deus atende a oração de Moisés, e Deus salva o povo de Israel por causa das orações do seu servo Moisés. Veja o poder que há na intercessão. Também vemos em Daniel, né? Daniel, que viveu na época lá na Babilônia, ele foi um dos cativos levado para a Babilônia por Nabucodonosor, um jovem amigo de Sadraque, Mesaque e Abednego, um homem de Deus. Daniel capítulo 9, do 1 ao 27, Daniel capítulo 10, do 1 ao 12, Daniel descobre que o profeta Jeremias havia prometido da parte do Senhor que o cativeiro duraria 70 anos. Ele fez o cálculo e ele percebeu que já estava passando esses 70 anos. Então ele começa a orar pela libertação da nação, para que Deus cumpra a promessa que Deus havia feito através do seu profeta Jeremias. E Daniel se coloca diante de Deus, clama pela libertação e salvação da nação do cativeiro. E Deus honra Daniel, Deus honra a oração de Daniel. Vemos também em Atos capítulo 12, do versículo 19, o rei Herodes mandou matar ao fio de espada Tiago. E isso agradou, né, o povo judeu, aquele povo que não gostava dos cristãos. Então ele mandou prender a Pedro, que era o maior líder da igreja, junto com João e Tiago. E Pedro está ali preso, aguardando para ser julgado no outro dia. Só que diz o texto que a igreja se reuniu numa casa e começaram a orar e começaram a interceder por Pedro. Enquanto a igreja orava por Pedro, Deus enviou os seus anjos e foi lá na cadeia e libertou Pedro da prisão. E Pedro foi livre da morte, Pedro foi livre da prisão. Deus honrou a oração da igreja que se reunia ali nas casas. E é importante nós entendermos, amados irmãos, nós como igreja, nós temos promessas do Senhor. Amanhã nós vamos ler melhor essas promessas, mas Mateus 16, do 18 ao 19, e Mateus 18, do 18 ao 20, diz que nós recebemos as chaves do reino. Jesus diz: eu dou a vocês as chaves do reino de Deus. Todo crente recebeu as chaves do reino de Deus. Você recebeu a chave do reino de Deus.
Você recebeu uma procuração, uma autoridade para usar o nome de Jesus em oração e súplicas. E quando você usa essa chave, quando você usa essa oração, as chaves do reino, ele diz, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Preste muita atenção. Nós amamos a nossa família, não é verdade? Você ama a sua família. E muitos da nossa família, infelizmente, fazendo uso do seu livre-arbítrio, não querem vir para a igreja, não querem se converter, não querem se arrepender dos pecados, querem viver uma vida promíscua, uma vida no mundo. E isso dói o nosso coração, mas nós não podemos fazer nada, porque eles estão exercendo o direito deles de escolha. Mas nós temos uma arma poderosa, que são as nossas orações. Nós temos o poder do nome de Jesus e essa autoridade que ele nos deu para nos colocar diante de Deus e clamarmos em favor da nossa família. Eu creio demais no poder da oração. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Eu estou aqui graças à misericórdia de Deus e às súplicas da minha mãe. E eu sei que muitos também vieram graças às minhas súplicas. E muitos ainda virão. Então eu quero desafiar você nessa noite, a todo dia, pegue o teu MD, você vai pegar o MD, lá no final do MD, você vai pôr lá o nome da sua família, você vai orar pela sua família todos os dias, você vai interceder pela salvação da sua família todos os dias, chamando à existência a salvação de cada parente seu, de cada familiar seu, para que eles se convertam e se entreguem a Cristo. E através das nossas orações, nós vamos ganhar a nossa família para Jesus, nós vamos ganhar a nossa nação para Jesus, nós vamos ganhar esse mundo. A Bíblia diz, pede e eu te darei as nações por herança e aos povos por sua possessão. Há poder na oração, tá bom, meu querido? Por enquanto, hoje eu quero só passar essa parte para vocês. Aí na quinta-feira, dia 23, não perca, nós vamos dar a segunda parte, e no domingo, dia 26, a terceira parte. Oração de intercessão, a arma poderosa que o cristão tem. Aleluia, glória a Deus por isso, né? Eu quero agora abençoar a sua vida. Quero mandar um grande abraço para todos os meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, tanta gente querida, até a Josi, hein, Josi? A Josi, lá no Mato Grosso, na Fazenda Bonanza, junto com meu sogrão Justino. Um abração aí, seu Justino e Josi. Que maravilha, né? Nós temos aí muita gente querida participando. Glória a Deus pela vida de cada um, né? Amamos a todos. E eu quero que vocês abra a sua mão, una a tua fé com a minha e receba as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, tá bom? Meu irmão, que o amor de Deus, o Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a unção do Espírito, as bênçãos de Abraão, as bênçãos da nova aliança, as promessas de Deus venham se cumprir na sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida muitas bênçãos. Eu profetizo sobre a sua família salvação, cura, libertação, restauração. Receba aí onde você estiver os milagres de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, e que você tenha uma semana de vitória. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus a todos.